Graça e paz a todos que nos acompanham pela internet, aos nossos irmãos do Projeto Basileia. Deus possa estar abençoando e nos livrando nesse período tão difícil de pandemia. Nessa noite nós vamos fazer uma pequena recapitulação do que nós vimos até hoje e vamos dar continuidade a esta quarta parte das 70 semanas de Daniel. Eu quero orar agora em nome de Jesus. Pai Santo, me ilumine a transmitir a Tua palavra nessa noite. Abençoe a todos os irmãos e as famílias também. Em o nome santo de Jesus. Amém. Primeiro eu quero congratular as mães desta igreja, a todas as mães que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, pelo site. Eu quero dizer que o Espírito Santo, a consolação da Santíssima Trindade, o lado maternal do Senhor, abençoe a todas as mães neste dia, tá bom? Que Deus possa, Espírito de Deus, pneumatos, possa abençoar e abraçar cada um de vocês. Mas falamos sobre as 70 semanas de Daniel. A primeira parte foi as 7 semanas iniciais, que tornam-se 49 anos, demonstrando justamente o período que sai do decreto de Artaxerxes até a reconstrução de Jerusalém, do templo da cidade. A segunda parte foi as 62 semanas, que dá um período de 434 anos, que começa no ano 408 a.C., quando Jerusalém é reconstruída, até o ano 26 depois de Cristo, quando Jesus começa o seu ministério apregoando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje nós vamos falar a respeito da quarta parte. A terceira parte foi justamente o hiato entre o início do ministério de Jesus até o início da última parte, que é justamente a última semana de Daniel, que não chegou ainda, é o hiato. Nós falamos sobre tudo que está acontecendo hoje em dia, justamente esse período que nós estamos vivendo. Vamos entrar hoje na última parte das 70 semanas de Daniel. E aí o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, que é a última semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui se refere à última semana de Daniel. Vamos ver algumas coisas que aqui esse texto revela. Aqui está um período que nós vamos combinar com o Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 19. Todos esses são, aqui, esses textos que eu vou falar, são ação contínua. É um futuro, e o futuro é contínuo ou pontilear. Ou é um período ou é um momento. E nesse caso aqui, esses textos que eu vou falar é justamente um período. Vou falar aqui o período que vai justamente da grande tribulação, do início, que é justamente a volta do Senhor, arrebatamento da igreja, até o Armagedon. São 7 anos o período de grande tribulação. Esse período é um período terreno, um período horrendo, um período difícil. E aqui o texto diz, Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43, o Senhor Jesus disse: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes:
que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui o termo será, futuro, é um futuro contínuo, tá? Dentro do contexto aqui. Então é um período, tá? Romanos 5,9 diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos por ele salvos da ira. Então seremos é futuro também contínuo. 1 Tessalonicenses 1,10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra. Tá? Aqui não é futuro, mas tem um sentido futuro. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,9. Então, esses textos demonstram o futuro, a vinda do Filho do Homem. Um outro texto aqui, 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão, futuro também, eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre nós. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 10. Então esse período é um período também que fala do futuro. Quando vier, é futuro contínuo. Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra na minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Que há de vir, eu te guardarei, tudo futuro contínuo. Agora Apocalipse 19, de 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste atingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu nos exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá, futuro contínuo, com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, esse texto que eu vou ler aqui é um momento, já diferencia dos outros. Aqui é justamente o período, no momento em que Cristo volta para resgatar a sua igreja. Você pode ver isso aqui em Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Esse manifestar aqui
é pontilear, é futuro, é um particípio que realmente está dizendo aqui pontilearmente, ou seja, é um momento só. Justamente é um momento onde todo olho verá, ao fim da grande tribulação. Vamos ver alguns eventos da grande tribulação, desta última semana de Daniel. A segunda vinda de Jesus, como nós estamos falando aqui, é um período de 7 anos, culminando com sua aparição no final, como diz em Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A unificação econômica, política e o colapso da economia. Isso está em Apocalipse capítulo 18, quando vai falar da grande Babilônia. A Babilônia está relacionada com a economia. Para mim é o sistema mundial, econômico mundial. Outra coisa, o surgimento do anticristo. Daniel 9:27a, né, que fala justamente do surgimento do iníquo, né? Em 2 Tessalonicenses 2:2-12, que diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, justamente o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, que é o Espírito Santo que detém a manifestação do Espírito Santo, do anticristo, tá? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disparará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui é claro o surgimento do anticristo, tá? Do iníquo, justamente em 2 Tessalonicenses 2:2-12. Apocalipse 13 também fala do surgimento do anticristo, e diz, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, 666. Há alguns que dizem que é um tipo de chip, né, que vão ser implantados nas mãos, na mão direita, no pulso, ou na testa. Alguns dizem isso, mas ninguém sabe a verdade. É possível, é muito provável, pode ser, ok? Mas ninguém sabe. Mas está relacionado com como se fosse um cartão de crédito implantado no corpo da pessoa. Inclusive para monitorar, a gente está vendo muito isso agora no coronavírus. A monitoração dos governos da questão da circulação e tudo mais. A tecnologia.
Então a gente tem que ficar com olhos abertos sobre isso. Bom, outra coisa que vai acontecer nesse período é a construção do Templo de Jerusalém, o terceiro. Né? Lembrando que o primeiro foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor. O segundo foi reconstruído por Esdras e destruído por Tito, general de Roma. E até hoje não tem templo. E o povo de Israel só pode adorar a Deus com sacrifício de animais no templo. Eles não, esse tempo todo Israel cessou o sacrifício, porque ele só pode sacrificar no templo. Nas sinagogas não. Então o grande sonho de Israel é a reconstrução do templo. Isso acontecerá segundo os textos que a gente vê aqui. A gente vê também as duas testemunhas e também a profanação do templo pelo anticristo. Nós vamos ler o texto aqui, irmãos, de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 a 13. Diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio, tá? Metade da semana. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, aqui, em dias. Vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem no seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, 3 anos e meio, tá? 3 dias e meio mesmo, 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu nenhuma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Aqui, tudo provavelmente, até pelos sinais que dizem que eles fazem, será Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas. E aqui é especificamente para Israel. O povo de Israel, depois desses 3 anos e meio, se converterá, tá? Devido aos testemunhos dessas duas pessoas que aqui aparecem, profetizando a respeito do Messias, que é justamente Jesus. 3 anos e meio acontece isso. Então, após isso, o anticristo irá ao templo e profanará o templo. Outra coisa que eu falei aqui já, a conversão de Israel, após o 3º ano e meio do início da tribulação. Veja Romanos capítulo 11, versículo 25 a 26. É muito claro que diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios, que nesse período
né, haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião, de Jerusalém, virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Olha outra coisa, os 144 mil são judeus vindos da grande tribulação, salvos na grande tribulação, tá? Você pode ver em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 8. Outra coisa que acontecerá, a primeira ressurreição dos mortos, ou a ressurreição dos santos. A palavra no grego é Anastásios Tenekron, ou seja, ressurgido dos mortos. A gente tem em Daniel capítulo 12, versículo 1 a 2, o texto que diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Na verdade, haverá duas ressurreições, o dos justos antes do milênio e o dos ímpios depois do milênio. Olha, nós estamos vendo a 70 semana de Daniel, que acaba com essa última semana, que é a grande tribulação. Mas no próximo domingo estarei falando sobre o reino milenar de Cristo, a última dispensação, a dispensação da glória do reino de Cristo. São 1000 anos. Mas, voltando aqui ao assunto, a outra coisa que vai acontecer nesse período de grande tribulação, a última semana de Daniel, será o arrebatamento da igreja. Tá? Então, isso, há alguns que pensam que é só no início da grande tribulação, outros que dizem que é ao longo dos 7 anos, e inclusive até o final também da grande tribulação, outros dizem que é no final. Eu penso que é ao longo, devido ao período de tempo ser contínuo, tá? Dos textos. Arrebatamento da igreja. O texto que fala muito sobre o arrebatamento da igreja está em Lucas capítulo 17, versículo 30 a 37, que diz: assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. De qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Tá? Lucas 17, 30 a 37. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 coaduna com esse texto, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já estão mortos, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quem não acredita no arrebatamento, então tem que rasgar esse texto aqui. E o texto de Lucas. Porque é bem claro aqui. Tá? Outra coisa que acontecerá também nesse período de grande tribulação. A final das bodas do Cordeiro
da grande tribulação, justamente no final das grandes tribulações e recebimento de galardões. Você vai encontrar em Apocalipse capítulo 19, versículo de 1 a 10, Lucas 14, 14, 2 Timóteo 4, 8, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15. Tudo fala sobre os galardões, que serão recompensas aos santos ao final da grande tribulação. Haverá ao final da grande tribulação também a batalha do Armagedon. Isso está em Apocalipse 19, dos versículos 17 ao 21. Estuda em casa, querido, e veja isso. A entrada de Jerusalém, quando Jesus ele volta, ao final da grande tribulação, ele vem para destruir o anticristo e os falsos profetas jogarem no lago de fogo, na fornalha ardente, na geena, que o Senhor diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Os primeiros que serão jogados lá serão os dois, a besta que vem da terra e a besta que vem do mar. A besta que vem da terra, o anticristo, o falso profeta, e a besta que vem do mar, o anticristo. Eles serão jogados no lago de fogo, na geena, tá? São os primeiros a serem jogados. Mas Jesus ele entra em Jerusalém, justamente ao final da batalha do Armagedon, para pegar eles lá no templo. E lá Jesus os pega e os joga no lago de fogo. Isso tem profecias lá em Zacarias também, fala sobre isso. Agora o questionamento. A igreja de Jesus passará pela grande tribulação ou não passará? Há aqueles que dizem que passará, na integridade, outros dizem que não passará. Eu penso que uma parte da igreja passará pela grande tribulação. Outra parte não passará, será arrebatada logo no início da grande tribulação. Baseado em quê, pastor? Olha, eu me baseio na parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Vamos ler. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, comprai-o para vós, e tendo elas ido comprá-lo. Chegou o esposo. E aos que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, de 1 a 13. Então, o que é que acontece? Aqui o entendimento as lamparinas são as vidas das pessoas. As virgens é a igreja, todas elas, as 10 virgens. O azeite é o Espírito Santo. Quem está preparado, cheio do Espírito Santo, em santidade, buscando a Deus, em comunhão com o Senhor e com sua igreja, vivendo a vida cristã genuína, pecando, mas confessando seus pecados, se arrependendo deles, e se colocando diante do Senhor para fazer a sua obra, ativos na igreja do Senhor, no reino de Deus. Essas pessoas são as prudentes, que serão arrebatadas logo no início da grande tribulação, aos ares, ao encontro do Senhor, nos ares. Enquanto que as nécias é uma parte da igreja
que negligencia a obra do Senhor, que não tem vida santa, vive em pecado, vive enganando, tentando enganar as pessoas, a Deus, a si próprios, essas pessoas, infelizmente, ficarão para a grande tribulação. Até porque esse texto aqui não fala em condenação. Ele fala, se você ler uma parábola anterior, uma parábola posterior a esse texto, você vai ver que as duas falam em condenação. Diz, e serão lançados no lago de fogo. Aqui não fala sobre isso. Aqui está se referindo à volta do Filho do Homem. E aqui é justamente um casamento judaico. O casamento judaico são 7 dias, aqui são 7 anos. Inicialmente o noivo chega, pega a noiva lá e começam a festejar 7 dias, a noiva de véu. Aí no primeiro dia o noivo leva essa noiva para a câmara nupcial, ali ele concretiza o casamento, traz o véu sujo de sangue, mostrando que ali houve o ato e a concepção. A esposa agora, né? Ela fica 7 dias guardada. No último dia, no 7º dia, ele vai lá, pega ela e traz sem véu para apresentar para todo mundo. Ela sem véu. É a mesma coisa aqui, os 7 anos da grande tribulação. Jesus vem, arrebata a sua igreja, uma parte da sua igreja, e a outra parte fica para evangelizar durante a grande tribulação. Ao final, ele vem com a igreja. Ele vem se manifestar com a igreja, mostrando a igreja a todos. Assim, é essa parábola. É a interpretação dessa parábola. Uma parte vai com Cristo, os fiéis, e a outra fica para a grande tribulação. Existem outros textos que falam sobre isso. Mateus 24, versículo 15 a 28, Apocalipse capítulo 15. Nós podemos ver isso aí. Olha, que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua família, os livre de todo o mal, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, a Igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém.